Ei, Marlene. A próxima. Não posso esquecer, não. Deixa aqui. Semana que vem. Eu sei. Semana que vem, tô. Venha. Tertúlia matinal. Bom dia a todos. Estava atento para não falar boa tarde, né? Bom dia. Eu acho que muitos aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou Adriana Lopes, sou voluntária da Conscienciologia desde 95, professora desde 99, trabalho como EPICOM desde 2010. E tenho formação em Engenharia e Psicologia, especialização em Análise de Sistemas e Psicologia Clínico-Institucional. Bem, minha relação com o tema, acho que é interessante a gente falar, né? É uma relação que já vem de um tempinho. Tudo começou, foi uma tertúlia do professor Valdo, mas foi ainda no Salão Verde. Eu não consegui saber qual provavelmente não era nem gravada. E ele, numa conversa informal, assim, eu acho que já estava no meio da tertúlia, não me lembro agora. Sei que ele falou que era interessante que alguém escrevesse sobre antivitimização e que era bom que fosse mulher. Eu achei que não era comigo, fiquei quieta. Não falei nem, tipo assim, isso não é para mim, não tem nada com isso. Nada a ver comigo, não. Passou. Foi passando, e aí, lá pelas tantas, eu falei, eu vou escrever um verbete sobre... Ele já tinha feito do autovitimização, o professor Valdo escreveu esse verbete. Eu vou escrever o antivitimologia. E aí eu defendi esse verbete em 2011. E foi em junho. Mas na elaboração desse verbete, da antivitimização, veio uma ideia muito forte dessa questão da opção, que começar a se desassediar é uma opção. E é o início de tudo. A gente não vai conseguir se desassediar de uma hora para outra, isso é fantasia. É um processo que demanda tempo, anos, vidas talvez, vai depender de cada um, mas que demora. Então, o que é a opção é o primeiro passo de começar a fazer esse processo, começar a caminhar nesse sentido. E aí surgiu, logo eu já fiz em paralelo o verbete, falei, não, mas isso ficar só uma argumentação dentro do antivitimização, antivitimologia, é pequeno. Eu vou puxar isso, vou fazer um verbete, opção pelo autodesassédio. E esse verbete foi muito comentado e virou um curso. E tem que lembrar que isso foi, eu defendi a opção pelo autodesassédio em julho. Em dezembro, o professor Valdo, na questão do SCP-2, ele lançou o desafio da desperticidade em 3 anos. Então, quer dizer, estava tudo indo no fluxo, né? E desde então eu venho estudando o autodesassédio, fiz o curso opção, já fizemos 12 edições do opção, estou indo agora para Campo Grande, terra da Jacinta, ali fazer opção agora em novembro. Então a opção está caminhando no ritmo dele e tem vários verbetes, são muitos verbetes nessa linha do opção pelo desassédio, aqui tem um monte, que eu fui seguindo, né, numa das linhas de trabalho, a opção pelo desassédio. Na hora que surgiu a questão aqui do tertúlia matinal, do tema, eu falei, vou falar do autodesassédio, mas o que a gente pode falar também importante sobre isso? A questão da multidimensionalidade. Porque nós vemos, na minha experiência também, eu tenho um curso que é de prático, o Centro de Parafiliação,
dinâmicas, já são anos de dinâmicas, e a gente começa a observar como que o autoassédio aparece no trabalho das energias da turma, e como que também o autodesassédio, às vezes eles conseguem fazer o desassédio e vai refletir no trabalho energético. Então, por isso o tema, facetas multidimensionais do autodesassédio. Então, o que é faceta? Faceta são aspectos, pontos de vista, que a gente vai buscar falar aqui sobre autodesassédio. Então, o que eu elenquei para a gente conversar aqui hoje? É a questão do gatilho, quer dizer, quais são os gatilhos ou aquelas condições que nos levam a entrar em autoassédio e também em autodesassédio, gatilhos multidimensionais, e alguns efeitos do autoassédio e do autodesassédio nos 4 veículos: soma, energossoma, psicossoma e mental soma. Como é que a gente vai funcionar aqui, gente? Eu vou ir falando, mas a ideia é que vocês me interrompam a qualquer momento, a ideia é fazer um debate aqui, sabe? Então, eu vou falando, a qualquer momento vocês peguem o microfone, falem na maior tranquilidade, para a gente ir conversando, falando da experiência de vocês. Todas essas pesquisas não tem nada pronto, as pesquisas vão andando, né? Verdade relativa de ponta, a gente está pesquisando e vindo novas informações. Então, essa é a proposta, tá bom? Fiquem à vontade para pegar o microfone a qualquer momento, para a gente ir conversando, tá? Então, o que seriam as facetas multidimensionais do autodesassédio? Eu vou só ler aqui. São os aspectos a serem considerados no processo de autodesassédio, considerando as múltiplas dimensões existenciais. Tá? Tem pessoas aqui, eu não sei se tem gente, tem umas pessoas diferentes. Eu vou só ler, então, a definição de autoassédio para a gente nivelar o processo. Tá? Autoassédio, uma definição do professor Valdo, do verbete autoassédio. É a condição ou estado da consciência emocional, intelectual e energeticamente. Tem as 3 dimensões aqui, ó. Tem as emoções, tem as ideias e tem as partes energéticas. Predisposta a se molestar autopensenicamente, com insistência inoportuna e patológica. Isso é muito importante, inoportuna e patológica, sobre si mesma, sem qualquer higiene consciencial, nem autodisciplina ideativa, constituindo embasamento para todo tipo de heterassédio. Então, o autoassédio é sabotagem, é aquele fogo hiperamigo, né, amiguíssimo de você contra você mesmo. Então, é um processo que é irracional, porque a gente não vê uma racionalidade evolutiva na pessoa fazer esse processo com ela mesma, essa autodepreciação, essa autodesconsideração, esse autodesrespeito. E, ao mesmo tempo, a gente fala assim, não, mas será que a gente tem isso? A gente tem que pensar, se nós ainda, quem não é, né, chegou, alcançou a condição de desperticidade, se ainda sucumbe a algum tipo de heteroassédio, assédio de fora, é porque ainda tem autoassédio. Porque a gente parte do princípio de que todo heteroassédio se enraiza no autoassédio. Então, o autoassédio, ele é muito sério e é uma coisa que a gente tem que pensar no caminho da autodesperticidade. Outra coisa que é bom falar também, para todo mundo pesquisar na questão dos seus autoassédios, até no verbete autovitimologia, a gente coloca 15 áreas, né? Então, acho que é interessante a gente pensar em área, porque às vezes a pessoa ela pode até ser desperta ou melhor, ela está desassediada, por exemplo, na vida profissional, ali nada pega, mas às vezes na área emocional ela sucumbe. Então, olhar essas áreas e ver em quais áreas que cada um de nós já está mais desassediado e as áreas que nós ainda temos algum tipo de autoassédio é o caminho para a gente chegar à desperticidade, porque a gente vai ver quais são os nossos pontos frágeis. Então, quais são as áreas que ainda é mais difícil a cada um conseguir se manter o autodesassédio. Está claro que é autoassédio? Tudo bem? Nivelados? E o autodesassédio é justamente o contrário. Eu vou pegar também o verbete do professor Valdo, a definição de autodesassedialidade é o estado ou condição da consciência lúcida quanto à vivência teática de tática, estratégica e logística. Olha, tem um processo aqui anímico, um processo de ação, da autodefesa interconsciencial, intra e extra. Então, é uma defesa dentro de nós mesmos. Tem até uma ortopensata do professor interessante, que ele fala da questão do autoassédio, né? Como que a gente...
Autoassédio, é interessante, é do léxico, tá? Autoassédio aparece quando a consciência não sabe se resguardar de si mesma. Eu achei muito bom esse aqui, né? Então, esse aqui está do lado de cá, é a do professor Walter. Tá. Então, intra e extraconsciencial, de modo multidimensional, da manutenção do equilíbrio pessoal, íntimo, pleno, o tempo todo, descartando a interferência espúria, intrusiva, de exopensenes patológicos, seja de quem for. Então, o autodesassédio é justamente esse movimento, que é um movimento que pega os 4 veículos, somático, energético, emocional e intelectual, de fazer essa autodefesa. E tem até os 2 tipos que são colocados. A primária de autodefesa, a pessoa só se defende, e a evoluída é a pessoa sair para assistência. Então, ela está defendida, mas ela não está isolada, ela está indo de encontro ao processo. Tá? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Qualquer dúvida também me interrompa. Gatilhos do autoassédio para a gente pensar. O que pode nos levar a entrar em autoassédio? Primeiro, vou começar com autoassédio. Um erro ou um engano pessoal, vocês acham que isso acontece? Errei. Poxa, eu não faço nada. Aí entra generalização. Eu não faço nada certo. Está tudo errado. Né? Então, às vezes, um erro ou uma falha pessoal pode entrar ou ser um gatilho para o autoassédio. Comparação com outras pessoas pode ser um gatilho? Se a pessoa não tem o senso do mérito, né, que também já foi escrito, ela vê, nossa, mas aquela pessoa ali está super bem, está fazendo um monte de coisa, eu não estou fazendo nada, eu não sou boa, como aquela pessoa é bom naquele área, eu não sou. Então, se a gente não tem o senso do mérito e vê a questão do esforço pessoal, pode gerar isso, né? A gente entrar um processo de autoassédio, tá? Uma reação emocional a algum fato frustrante, alguma coisa que foi considerada desagradável para nós, e essa reação emocional, a emoção já é um estado alterado de consciência, né? Pode gerar também esse processo. E aí agora começa a questão multidimensional. Uma contaminação energética. Isso que muitos autores não falam, porque isso que a gente está falando ainda, essas 3 primeiras, tem livros que já falam, né, da questão do autoassédio. Tem esse livro, tem até na epígrafe, Atenção Plena, muitos já devem ter visto. Interessante que o autor fala assim, os autores falam assim, ó. Nosso estado de humor muda a todo momento, isso é normal. Mas certos padrões de pensamento podem transformar uma tristeza ou um desânimo passageiro em um estado prolongado de infelicidade, ansiedade, estresse e exaustão. Às vezes, um breve momento de irritação é capaz de deixá-lo de mau humor o dia inteiro. Isso aí a gente sabe, né? Faz parte acontece nas melhores famílias, né? Mas qual é a questão que a gente está falando que não se considera aqui? E aí, logo depois, o autor ainda fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó. Essas mudanças costumam surgir do nada, deixando sem energia e se perguntando, por que está tão infeliz? Falta o quê? A multidimensionalidade. Porque, óbvio, pode ter condições que seja nós mesmos, né? Aí cada um com as suas. Mas, às vezes, esse gatilho que nós estamos falando pode vir de fora. Seja apenas só por um incômodo, porque a gente entra em contato com algum tipo de energia mais doentia. Isso dá nervoso, é igual você está com um calo no sapato, né? Não incomoda? Fica aquele negócio que começa a irritar. Então, às vezes, a gente entrou em contato com algum tipo de energia mais patológica e aquilo vai gerando incômodo, aquilo vai incomodando. E aquilo vai gerando uma irritação surda. Então, às vezes, não tem nenhuma consciência, mas tem aquela irritação, aquela coisa vai incomodando, e aí o próprio cérebro ele tende a achar justificativas. Então, na própria neurociência já fala, você está sentindo alguma coisa, às vezes você vai tentar achar uma solução. Peraí, isso aqui vem de... E cada um de nós, se for procurar achar, vai achar. Porque sempre vai ter alguma coisa na nossa vida que não está lá 100%. Então, esse processo já
do autoassédio, a gente ter essa consciência que desse gatilho do autoassédio, que nos traz a lucidez para a gente fazer alguma ação. Então, começou a ficar assim, vamos trabalhar a energia. Se for só energia gravitante, beleza, trabalhou a energia, fez um EV, acabou, sumiu tudo. Vai tirar com a mão. Se for uma coisa mais intelectual nossa, isso vai demorar mais um tempo para passar. Alguma lembrança incômoda também, né? Às vezes uma canção, uma palavra, um cheiro, isso nos remete a alguma lembrança também não positiva e também pode ali começar o processo de autoassédio. Então é bom a gente ficar atento a isso. Isso interpessoal, assim antipática que nós já falamos, às vezes é uma consciência que chegou, né? Aí já a coisa fica mais cronicificada. Vem uma consciência que começa a alimentar aquela ideia. Olha, mas está vendo? É isso mesmo, está tudo errado. E aquilo vai gerando um processo maior. Tá? Uma reação do outro colega. Às vezes, se nós estamos mais autoassediados ou entrar em autoassédio, às vezes é reação. Às vezes um colega riu mais de banda. E tá vendo? Olha, aconteceu alguma coisa. E tem alguma coisa errada. Esses relatos já aconteceram, inclusive, dentro de dinâmicas das pessoas verem isso. Então, é interessante, às vezes a pessoa estava mais fechada e aí na hora que a pessoa estava lá trabalhando, jogando energia uma para as outras, e aí virou, não, mas você fez uma cara muito estranha para mim naquela hora. Ele falou, não, eu estava tentando ver, eu estava tentando ter clarividência, a pessoa estava séria. Então, isso a gente já viu esse relato. Aqui, se os atores estivessem aqui, a gente pediu o relato deles pessoalmente, mas não estão. E ali já gerou um processo energético, a pessoa já se intimidou, já parou de jogar energia, porque, olha, eu acho que eu não estou agradando, a minha energia não está legal, a Marta deve lembrar disso. Então, quer dizer, isso acontece. Então, o Dick, pega o microfone, por favor. Aí atrás de você. Sorvaldo, isso era muito comum, né? Não, ele olhou, aí ele deu aquela risadinha, olhou para o lado, era assim toda hora. Ele não olhou para mim. Isso, ele quis dizer, ele falou para mim, aquilo foi para mim. Isso era. Ainda mais todo dia, né? Vendo ele, às vezes teve época 4 horas por dia, né? Não, ele passou a olhar por mim, ele não parou. Está chateado comigo. Isso acontece nas melhores famílias. Então, isso leva, e a energia, como a gente falou, ela vai mostrando isso. Teve um caso também que aconteceu recentemente, durante um trabalho lá também de energia, e aí a pessoa estava com dificuldade de perceber energia, foi até no Teáticas. Eu falei, não, joga energia para mim. E aí a pessoa começou a jogar energia, daqui a pouco a energia foi murchando. E as pessoas notaram, eu falei, o que aconteceu? Não, aí eu comecei a falar, mas eu acho que a minha energia está chegando, eu acho que ela não está chegando. Eu acho que... Então a pessoa, e foi interessante, eu falei, gente, olha só, e aí foi possível, todo mundo percebeu que a pessoa foi com toda a força, toda a motivação, e foi realmente o negócio foi murchando, porque começou a entrar autoassédio. Não, mas eu acho que não, a minha energia não está chegando lá, eu acho que não chegou. E aí entrou todo o processo. Então, como esse processo energético pode vir, como o autoassédio, é que é importante a gente pensar. O autoassédio limita a nossa assistência. Essa foi a reflexão nesse caso. Vamos supor, ali está fazendo exercício, tá certo? Estava jogando energia para mim. Mas se essa pessoa estivesse fazendo um desassédio, seja em sala de aula, seja onde for, está lá jogando energia, aí começa a vir. E aí é muito fácil, né, vir um assediador que quer atrapalhar, falar assim, está muito fraco isso aí. Aí a pessoa, não, realmente, eu não vou conseguir. E aí entrega o ouro ao bandido. Então, essas percepções são interessantes da gente ver também. Outra questão, o autoassédio, né, dos efeitos multidimensionais que a gente está falando aqui, esse livro também tem uma coisa interessante para a gente pensar, levando em conta o soma. Eles falam o seguinte, que foi feito, eu já não sei, não veio aonde que eles viram isso, mas eles estão citando a questão do corpo. Então, atitudes sutis como fechar a cara, sorrir ou corrigir a postura podem ter um impacto enorme em nosso estado de espírito. Então, às vezes, o autoassédio ele tende a nos fazer encolher.
E o que eles estão dizendo aqui, que só o fato de imperticar a coluna, e eu lembro que o Valdo falava muito isso, o professor falava, né? Impertiga a coluna, uma vez comigo ele falou algumas vezes. A gente já faz o efeito de mudar. E eles fizeram um teste, lá uma pesquisa, que está citada aqui nesse livro, que é o seguinte, eles puseram, não entendi muito bem como é que é, mas eles faziam as pessoas verem um desenho animado com um lápis. Numa, o lápis forçava a pessoa a fazer uma feição mais de sorriso. E a outra fazia as pessoas fazer uma cara mais, franzir a testa. E aí eles chegaram à conclusão que aquelas que estavam forçadas a sorrir, ele ainda fala, aqueles forçados a sorrir acharam os desenhos bem mais engraçados do que os obrigados a fechar a cara. Então, fica a dica aí para cada um pensar. Então, isso também muita gente não fala na questão do autoassédio. A nossa postura corporal, que pode tanto ajudar a desassediar, quanto muitas vezes. E ele fala o teste assim, não precisa ninguém fazer isso agora, né? Mas a pessoa fica um tempo toda encurvada olhando para baixo e ela vendo como é que vai mudando os pensamentos dela. Então, fica a dica aí de um teste, mas depois vocês impertigam a coluna para não ficar ninguém assediado, não ser um gatilho, né? Depois a pessoa fica lá 15 dias sofrendo e a culpa é minha porque eu fiz ela ficar de cabeça. Tem um livro, se eu não me engano, é do Darwin também sobre isso, né? Sim, eu acho que eu vi você comentando uma vez também. Aquele faces histriônicas, eu esqueci o título agora. Acho que é a influência das emoções e uma coisa assim. Diga aí, por favor. Um dos estudos que eu vi, semelhante a esse, eles pegavam um lápis e faziam a pessoa morder de frente, assim. Então é isso. E isso é uma expressão de fechar a cara. Então, muita atenção quem estuda com a caneta trancada na boca, e tem gente que está na cama, estuda assim, ou às vezes não está segurando, segura a caneta. Um dos estudos que eu vi, essa era a postura de fechar a cara. Interessante, muito bom, muito bom. É isso, porque aqui não ficou claro na redação ou na tradução como que o lápis ficava, entende? E aí eu falei, como é que é? Então está explicado. Assim, realmente, porque falava, obrigava, inclusive, a franzir o senho, segundo a colocação. Diga lá, Tiago. Isso aí também é PNL, né? A programação neurolinguística. Tem a ver com isso aí, que é estudo das posturas, né? Então, a gente vê que essa parte que já está sendo estudada, né? Então, diga lá, Marlene, pode falar. Eu não sou seguindo a ordem aqui, vai indo aí. Ou a Jaci me ajuda, no bojo desse assunto, tem uma pensata que eu sincronicamente li ontem, que é sorrisogenia. Você é uma consciência sorrisogênica ou lacrimogênica? Né? O Valdo colocou no léxico, e eu lembro que ele leu aqui e falou da importância da gente sorrir. Tanto é que ele falava, ao entrar no holociclo, sorria. Deixe pelo menos um sorriso. Né? Já vai lá absorver tanta coisa, pelo menos um sorriso, deixa lá para a gente. Bom, mas então, Adriana, eu queria fazer uma pergunta. Na questão da desassimilação. Porque, para mim, é muito fácil perceber a escagem, é bem tranquilo, eu sei exatamente a hora que acontece, muitas vezes lúcida, eu querendo fazer, sabendo o que tem que fazer. Fica também claro na hora do encaminhamento, isso na TENEPS e até fora da TENEPS. Tá? Mas o que acontece? E aí também o professor Mário está aqui, ele é muito experiente nos cursos de campo e gostaria de uma dica. Às vezes, a energia patológica da consciência influencia, passa do energossoma para o nosso soma. No meu caso específico, às vezes acontece a dor de cabeça. Aí eu já sei que a consciência foi encaminhada e que está tudo certo, que eu já desassimilei, sei o contexto, sei um monte de coisa. Mas fica ali umas 4, 5 horas, às vezes, a dor de cabeça. Então, eu queria saber uma dica para não ficar com essa dor de cabeça, já que, em tese, eu teria feito a desassim. E, bom, então, basicamente é isso, porque assim, é uma das coisas que me afeta ainda, é a dor de cabeça após o encaminhamento. É como se fosse aquela rebarba, aquele antagonismo do padrão energético. Aí depois eu vou falar o que eu acho, depois a gente passa a palavra para o Mário ali. O que eu percebo na minha experiência? Eu chego à conclusão, quando isso acontece, é que a desassimilação não foi 100%. Então, há resquícios, e às vezes faz parte. Vamos supor, uma coisa que é muito comum também, que pode levar a autoassédio, é o seguinte: a gente dá conta, às vezes, de desassédio de determinado padrão de energia ou determinada condição. Então, ali a gente já tira de letra, tá? Na nossa experiência. E aí, surge uma pressão maior.
Os amparadores, de alguma forma, confiam que você aguenta uma coisa maior. Na hora que vem o maior, a gente, opa... Não, aí começa... Eu lembro uma vez, eu já comentei isso, eu levei uma bronca do professor Valdo, que eu estou vermelha até hoje. Estava antes de começar a tertúlia, ainda nem a tertúlia, o almoço ali, quando era ali, eu não sei nem se o Lost estava lá, chegou depois. E aí estava só eu e ele, eu falei, professor Valdo, está muita pressão, está muita pressão. Ele, não, você é agarradão, não pode reclamar, não sei o quê. Aí chegaram umas pessoas, eu não lembro se o Lost estava nessa, ele, tá vendo, tá aqui reclamando. Quer dizer, eu fiquei roxa, tudo que você pode imaginar, né? Não pode reclamar. Eu falei, caramba, levei assim, tá bom, né? Aprendi a lição. Então, o que eu entendi desse comentário? Exatamente o seguinte, se aumentou o trabalho, não pode reclamar, entende? Não pode abrir essa brecha, foi o que eu entendi. Não pode abrir, na hora que a gente reclama, de certa forma, a gente está entrando em autoassédio. Então, aí tem aquele verbete que eu gosto muito, o contraponto heteroassediador, eu acho que você também gosta desse, né? O contraponto heteroassediador, que é na hora que você está fazendo uma coisa correta, vem aquela pressão, e aí qual é a chance? A gente entrar em autoassédio. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Era o meu sentimento quando eu falei com ele. Tipo assim, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque como é que esse assédio aumentou assim? E às vezes você não está fazendo nada errado, mas é que precisa de... E aí, o que eu acho, dessas minhas reflexões que a gente precisa fazer? Está faltando alguma coisa, então eu vou ter que calçar isso. Então, no soma, está acontecendo o quê que eu preciso resolver? Energeticamente, estou precisando melhorar, às vezes, o estofo. Emocionalmente e mentalmente, o autoassédio. Eu tenho que cortar esse autoassédio aqui. Tem algum autoassédio ainda que está me permitindo, não está me deixando fazer esse trabalho maior. Então, eu vejo que é um sinalizador. Então, quando chega a aplicar no soma, eu faria essa percepção. Às vezes está tudo certo, mas eu ainda não consegui desassimilar. Esse padrão aqui está difícil. Ou ficou resquício, eu não consegui tirar esses resquícios. O que eu preciso fazer? Então, o que está faltando para mim? E eu acho que a gente vai chegar na desperticidade assim, é justamente vendo esses furos e fechando esses furos. Só para concluir, o que a Adriana colocou está perfeito, só que é inevitável, dependendo da situação, dependendo da consciência. E até hoje tem situações em que dá dor de cabeça, paralisa às vezes até um membro, dependendo da situação. E isso tem relação fisiológica. Você entra em contato com uma toxina, no caso energética, que ela vai afetar o corpo. E até desintoxicar pode levar um tempinho, mesmo depois de ter encaminhado. Então, é inevitável, ainda hoje, ainda tem resquícios desse tipo de situação. Bem menores do que antigamente. Antigamente eu ficava com enxaqueca direto. Hoje, não. Hoje eu não fico mais com enxaqueca. Mas, às vezes, uma dor de cabeça, uma bursite leve, você sente, naturalmente. Mas você não pensa que a gente vai chegar num ponto que não precisava disso? Sim, né? tem diminuído demais, por exemplo. Tipo assim, fui. Você né? faz uma escala de uma pessoa que se suicidou. Você sente a dor de cabeça, por exemplo, se ela às na vezes sua dói cabeça, no local que a pessoa você passou. dói a cabeça. A cabeça, você sente a dor da cabeça lá, não na intensidade que teve a pessoa, que sofreu a pessoa. Mas o drama daquela situação, ela permanece. Você sente a cabeça como se estivesse sendo apertada, esmigalhada. Entende? Então, isso leva um tempo, sim. Eu queria lembrar só uma coisa que eu lembrei agora, né? Há um tempo, quando o professor Valdo morava ainda no Rio de Janeiro, viajava muito e tudo, né? Ele falava, e se ele falava, a gente acreditava, mas ele falava assim, eu não sou desperto total em função do tipo de trabalho que eu estou fazendo. Então, tem uma condição que eu acho também, porque é mais fácil não ter rebarba quando é um trabalho que é mais light de assistência. Se você está numa frente maior, tem uma parte que é do próprio... Sem tirar a necessidade de reciclagem. Mas onde você atua no dia a dia, como dependendo do tipo de atuação, é complicado mesmo. O que eu quis dizer da reciclagem é porque se a gente quer chegar desperto, a gente, seja qual for o trabalho, né, o que eu vejo do desperto, se você lê aquele verbete, você desperta, é isso aí, né? Faz EV em qualquer lugar, o negócio é alto nível, né? Então, para poder, seja o que for o trabalho, seja o que for, então, a gente parar e pensar, bem, o que eu preciso fazer aqui? Às vezes não é nem reciclagem intra, às vezes é exercício físico, entendeu? Às vezes é exercício energético, entende? Então, eu acho que isso que é importante a gente ver. Nessas coisas assim, pegou a rebarba, então, o que eu posso fazer para tentar
melhorar. E aí a gente vai, e muitas vezes é experiência, né? Mas também o que eu preciso fazer. Quando ele mudou para Foz, ele falou que aí estava no outro patamar, mas que aí alguns tipos de pressão... Deu uma aliviada. Já tinha deu aliviada. Perfeito. Eu percebo bastante, Adriana, quando você fala a questão da reciclagem, em geral, essas escagens não chegam a afetar o meu humor, nem a minha forma de atuação, mas ela afeta especificamente o meu soma, a dor de cabeça. É o local de menor resistência. Tipo, eu fui num curso recentemente... Melhor do que eu afetar a sua cabeça. E lá eu era um curso de imersão, então eu percebi exatamente a hora que trouxeram umas consciências bem patológicas para ficar comigo a noite toda. Então, assim, quando chegou no outro dia de manhã, ainda estava com as consciências e a dor de cabeça. E eu só fui melhorar da sexta-feira, fiquei 3 dias lá desse jeito, porque iam trazendo e, assim, era coisa muito pesada. Eu sei o contexto, eu fui levada justamente para atender esse tipo de personalidade extrafísica e só foi melhorar na segunda-feira, não foi nem no domingo à noite, foi na segunda-feira. É só para dar Tem, às vezes, efeito físico, né? Por exemplo, o professor Otto tem um escorregão aqui na subida. Isso acontece nas melhores famílias. Eu já tive. Assim, som, pega o outro. Eu já tive escagem, por exemplo, em que eu sofri um corte. Então, esse corte ficou marcado durante um tempinho. Quer dizer, a marca do desassédio, quer dizer, foi promovida a partir de uma ação em que houve até um corte, né? Às vezes é um escorregão, é um corte, e isso marca, né? Isso fica durante um tempo. Tem os efeitos físicos também do desassédio também. Sim. Trazer um contraponto, que eu não vou tratar especificamente da pergunta da Marlene, mas às vezes a pessoa tem alguma sensibilidade naquela região, alguma fragilidade. Então, por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia, tem alguns alimentos predisponentes. Então, às vezes, a pessoa pode fazer uma experiência de se aprofundar naquele tipo de patologia somática e fazer os resguardos e observar se ela tem mudanças, porque a gente, dentro do parapsiquismo, às vezes a gente não expressa uma doença, mas em alguns contextos o gatilho, que normalmente a gente trata como intrafísico, né, às vezes é parapsíquico, e aí a doença que já está fragilizada somaticamente se expressa. Muito bom esse contraponto também. E aí aquela história, por exemplo, o que alimenta, né? Isso eu tenho muito cuidado. Se eu estou em curso, o alimento que eu vou comer. Então, porque assim, eu sei que isso aqui já tende a fazer mal. Então, às vezes na semana do curso eu não posso nem pensar em comer aquilo, porque perfeito, o corpo também já está mais under attack, até que ponto, né? Boa, essa é muito importante, isso aí. Né? Você ia falar, Patrícia? Já falou? Então tá bom. Então a gente já falou algumas coisas. Uma coisa também que é interessante a gente pensar da questão do autoassédio. O autoassédio, um efeito energético, é o autoencapsulamento patológico. As pessoas, às vezes, ela se encapsula patologicamente porque ela está com os pensamentos fechada naqueles próprios pensamentos. E isso pode gerar um gatilho também de piorar, ou melhor, não seria nem um gatilho, ela já está assediada, né, de piorar o autoassédio. Por exemplo, e eu já vi relatos assim também. Uma pessoa já está toda fechada, aí ela vai no ambiente e ninguém a cumprimenta, porque ela não tem, a energia dela está fechada. E aí isso aumenta, poxa, ninguém gosta de mim mesmo, né? Tá vendo? Ninguém se interessa por mim, ninguém olha para mim. Então esse é um efeito também que a gente já viu. A pessoa ela não se dá conta de que o próprio processo de autoassédio a encapsula e as pessoas reagem a isso. Reagem. E nós tivemos até um relato também na dinâmica, né, de uma colega nossa que ela falou justamente isso, que às vezes que ela não era nem encapsulada, mas ela estava mais fechada por estar mais reflexiva e de vir pessoas, está tudo bem com você? Mas você também, não, só estou pensando. E as pessoas, não, mas está tudo bem. Então é o contrário, o outro, a reação de estar mais fechado, de certa forma até mais encapsulado nessa forma, não necessariamente patológico, o outro vai gerar essa reação de gerar também um assédio no outro, né? Outras situações que a gente pode pensar. Ou então, olha, gatilhos. Você falou do holociclo, né? Existem ambientes que são gatilhos do autodesassédio. O holociclo é um deles.
Eu já vi relatos de pessoas, eu não consigo pensar mal dentro do holociclo. E até que ponto, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Quando o professor Valdo falava, né? Sorria é uma forma que obriga a pessoa a desassediar. É o sorriso, né? Agora que eu estou pensando aqui, até que ponto, né? Como ele está bem na frente da gente, ele já falava a parte somática, né? Sorria era uma forma da pessoa na marra se obrigar a sorrir e, quem sabe, desassediar. Então, tem ambientes que a própria... A gente tem que lembrar que os holopensenes são retroalimentados. A gente já sabe, né? Muitos aqui já são professores e tal, a gente sabe disso. Então, o holopensene se alimenta, né? Aquela nossa média dos nossos pensenes usuais, eles exercem pressão. Então, e os ambientais exercem pressão nesse nosso holopensene, tanto positivo quanto negativo. Então, há ambientes, por exemplo, o holociclo, que ele joga para cima, né? O holoteca também, mas o holociclo é o que eu frequentei mais, por isso que eu falo mais. Então, o holociclo, ele puxa. Então, aquele próprio holopensene de tranquilidade, de pacificação e de mental somaticidade nos ajuda. Então, outro efeito multidimensional do autodesassédio é, se a gente quiser ajudar, é montar a nossa casa. Aí entra a alcova blindada e eu vejo muito sério o ambiente de estudo, aquele ambiente nosso, montar ali um campo no local que a gente estuda. E isso eu já comentei algumas vezes, né? Eu tenho essa experiência de vinha assim, alguma pressão, começa a ficar mais assim, eu vejo que... O que é importante a gente saber do gatilho? Porque a gente já sabe os nossos pontos fracos. Porque esses gatilhos, a gente está falando gatilhos aqui generalizados, certo? Agora cada um vai dizer, um é mais para um, às vezes o outro pega mais o outro. A gente ter ciência disso, a gente tem que fazer ações rápidas. Então, por exemplo, vê que está pegando o gatilho, vai, por exemplo, no meu caso, a minha mesa de estudo lá é muito séria. Então, eu sento ali, geralmente só de sentar ali, já começa as coisas a aliviarem. Porque o meu próprio holopensene mais saudável me puxa para cima. Porque eu criei uma forma, né? Então, isso serve para todos nós, a gente ter esses nossos ambientes que nós nos jogamos para cima e nós entramos no desassédio. Então, a parte que... a questão do autodesassédio, eu vejo duas frentes muito sérias, que é a frente desse pensar correto, que isso a própria psicologia já fala. Tem esse livro aqui, muitos já devem conhecer, né? Pensar bem, sentir-se bem. Então, as pessoas já estão chegando no pensamento, mas falta o N. Então, pensar bem, aí pensar bem implica cosmoética, né? Que muitos não falam, a gente vai falar pensar mais cosmoeticamente, uma série de coisas que a gente vai corrigir o modo de pensar para se desassediar. Mas eu penso que, sem o trabalho de energia paralelo, a gente não vai muito longe. Por quê? Não se consegue sustentar, não. Agora eu só vou pensar positivo. Se a pessoa não começa a ganhar estofo energético, e esse estofo, eu falo, é sempre, né? Por isso que às vezes vem pressões maiores, às vezes a gente, opa, isso aqui eu não estou segurando, tem que intensificar o trabalho, porque se a gente não está bem energeticamente, é mais difícil... é mais difícil sustentar o pensar direito em qualquer ambiente. Isso também nas dinâmicas a gente tem essa experiência às vezes. A pessoa vai fazer um acoplamento, né, para jogar energia em alguém, e às vezes não pode ser aquela pessoa que está na frente, às vezes é alguém que foi escada, a gente não está entrando nesse mérito, né? E a pessoa começa a devanear, começa a não conseguir prestar atenção. E muitas vezes pode entrar em autoculpa e autoassédio. Ah, tá vendo? Eu tenho que fazer um trabalho aqui, não estou conseguindo. E muitas vezes, ou melhor, grande parte das vezes, se a pessoa ela tem que pesquisar, é porque ela assimilou. Tem uma pessoa ali que está perturbada, né? Uma consciência, que está com energia perturbada. Se nós estamos fazendo assimilação, a gente vai sentir a perturbação. E estar atento a isso é que nos mantém... Oh, peraí, isso aqui é do trabalho, é da consciência. Então, eu tenho que ter alguma técnica que me permita não entrar nessa onda. Então, por exemplo, a gente está lá. Então, uma técnica que a gente sempre fala, pensar que aconteça o melhor para todos. É um mantra, de certa forma, acaba sendo um mantra. Mas que funciona, testem. Algumas pessoas já me relataram que funciona com elas também. Então, você está lá jogando energia para alguém, tá? E aí a cabeça começa você está entrando na onda, você está entrando e assimilando um processo mais de desequilíbrio. Então, se a cabeça começa a ficar, opa, e acontece melhor para todos. Você volta o foco, você não permitir que aquela desorganização pensênica afete. Então, isso também é interessante, é uma técnica que eu faço. Tá?
e aconteça melhor para todos. Então, levar em consideração que isso acontece é também importante para nós. E é o que a gente busca treinar as pessoas lá nos trabalhos de energia, para as pessoas começarem a ficar atentas a isso. E, ao mesmo tempo, também, às vezes, o desassédio vem da própria função assistencial. Um gatilho do autodesassédio é uma demanda assistencial, às vezes. Por exemplo, você está lá, às vezes está lá todo mais para baixo, cheio de coisa. E aí surge uma demanda, tem um assistente que tem que fazer agora, tá? Tem um incêndio ali, você tem que resolver. Acabou. Um poder maior se levantou. Então, se a gente consegue, porque a gente corta, aquilo fica pequenininho, ou melhor, deveria sempre ficar pequenininho, né? Deveria. Mostra a importância das demandas, né? E na hora que você acessa, aí você tem que, o poder maior se levantou. Então, você tem que fazer aquele trabalho é importante, então acaba também o desassédio acontecendo. Tudo certo até aqui? Vamos falar mais coisa, então. A gente já falou do fluxo energético. Então vamos pegar um pouquinho do desassédio aqui. Um gatilho do autodesassédio também que pode ser interessante a gente observar são sincronicidades. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu vejo comigo interessante e eu tenho o número 11 também. Pode ser coincidência ou pela própria questão do professor Valdo, e o número 11 para mim, eu nasci em 65, morei em várias casas em 56, 65, não é tanto 11, mas esse é o mais ou menos, aparece bastante na minha vida. E o 11, pelo menos nos trabalhos da conscienciologia, não tanto na vida pessoal, o 11 tem um valor. Então, eu lembro que teve uma vez nós estávamos chegando numa itinerância e estava uma pressão assim absurda, e falei, e agora? O negócio estava realmente muito pesado. Aí chega no hotel, quarto 11. Mas é interessante que na hora dissipou. Eu falei, como é que dissipa isso na hora de eu ver o 11? E aí eu fiquei pensando, tem um efeito meu? Tem. Mas é mais que isso. Na minha interpretação, é a hora que lembra do amparo. Essa evocação, você já teve, Ana, esse itinerário muito, pega o seu... É assim, para mim é exatamente a mesma Acontece coisa que também, você. né? Na vida pessoal não tem muito negócio 11, não. Mas 17, na Conscienciologia, o 11... Na Conscienciologia E aí vem assim, você não está sozinha. E aí, nessa hora, aí vem a sinalética na cabeça. Vê o 11 e às vezes vem a sinalética. Aí, pá, aí melhora tudo. E faz... Então, aí abriu. Eu acho que ele sai de sintonia, né? É aquele negócio que, esse eu estou encasquetada, eu não parei para estudar, que é constante numérica pessoal. Que o professor Val estava falando no começo de 2015, Isso. Que tem que estudar isso, entender que quem olhar vai achar que a gente é doido. Vai achar que é doido. Mas não é. Mas que é esquisito, né? É muito estranho. Mas o meu 6556, 6556, é impressionante. Quando a gente ia mudar, minha casa não é, minha casa é 15. Eu falava, gente, a casa é 15. Mas não é que alguém colocou, você lembra? Tinha na caixa ali de luz, estava escrito 65. Alguém escreveu, eu falei, então tá tudo certo. A casa é 15, mas... Aí a placa também... Está escrito lá, então é. Tava, deve ter sido alguém, sei lá, alguém que da luz, da água, alguma coisa nesse sentido. Você lembra disso? Eu falei, tá tudo certo. Mas fala. Não, é só para convalidar o que a Ana Luísa e você falou, o Valdo chegou a comentar aqui numa mini, não sei se você lembra, alguém perguntou, Valdo, olha, eu viajo aí para fazer itinerância e aparece o número 11, assim, dezenas de vezes. Não lembro, se me aguardar. Aí ele falava, aí você só tem que pensar assim, estou na onda dos amparadores. É isso aí, perfeito. Então, eu não tinha ouvido, porque isso aí eu com certeza não ia esquecer. Mas é isso aí, então isso a gente vê que acontece mesmo. Agora eu fui da ICP2 em Florianópolis, 11. Tá, tudo bem. Então, é interessante, né? Parece... Ainda perguntei para o pessoal da equipe, foi de propósito, né? Porque às vezes o pessoal sabe do 11, né? A gente pergunta, né? Mas tudo bem. Mas é todo mundo, porque era o primeiro andar, mas todo o primeiro andar é 11 alguma coisa. 1101, 1102. O primeiro andar, engraçado, é do hotel. Teve uma vez que, tem um tempo já, tem 1 ano e meio, que teve uma situação que ia resolver muita coisa minha, pessoal e do trabalho. Então, aí eu tive que fazer uma viagem em função dessa situação. Na hora que eu peguei o bilhete do embarque,
todos os números estavam no mesmo bilhete. Então, tinha 11, tinha 17, tinha 04. Podia jogar na loto, sei lá, onde eu ia ganhar alguma coisa, mas assim, estava tudo no mesmo. E aí legal, que eu comecei a ficar mais atenta, entendeu? É bem legal, é bem legal. Então, isso é um efeito dimensional do autodesassédio. Aquilo te faz uma acorda, né? Igual a gente falou da questão da demanda, a questão da função. Isso a gente vê também no trabalho de energia, assim, com o grupo, né? Então, a gente geralmente faz funções, né? Tem a função de amparadora, a função de assistente, assistida, as pessoas viram, né? Elas vão mudando esses papéis lá. É interessante que, às vezes, quando as pessoas sentem, algumas pessoas relatam, na hora que assiste não de amparador, daquela... né? Dá uma aprumada. Eu falei, pô, você tem que aprumar isso em todas, né? Mas, engraçado, é a pessoa perceber isso, né? É a própria experiência de, agora um poder maior se levantou, tem uma função aqui, então não tem espaço para o autodesassédio. E se a gente pensar na questão da TENEPS 24 horas, que é a meta da gente chegar nisso, né? Todos nós, é isso, você está em função 24 horas. Então, para isso, desperto, não é isso? É isso, não tem espaço para ficar de perder tempo, né? Estou em função. Então, e não é fácil, dá um trabalho danado, por isso que eu acho que nós todos ainda estamos andando para chegar lá. Porque dá trabalho, né? Vou ficar em função o tempo todo, não é fácil. Então, a gente falou de sinal de amparo, que também leva ao desassédio. Um outro exemplo, aí, não sei se alguém já vivenciou também para a gente ajudar, às vezes vem um elogio. Então, às vezes, às vezes só você sabe que você está questionando. Acontece comigo, já aconteceu com outras pessoas que relataram também. A pessoa, por algum motivo, começa a entrar em autoassédio e questionar. Eu acho que o meu trabalho tá bom, eu acho que... né? Começa a entrar num processo mais, não, será que está valendo a pena e tal. Aí ninguém, você não falou para ninguém aqui, né? Está lá, você com seus pensamentos, com suas... E aí surge do nada, alguém vem elogiar aquele trabalho. Não, mas está muito bom aquilo foi muito bom, aquilo foi excelente. Opa, espera aí. Vamos observar isso aí. Qual é a energia que vem disso? Muitas vezes, a pessoa vai analisar, obviamente, né, porque o sediador também fala, mas às vezes ela pode chegar à conclusão que é o amparador mesmo, que está lhe dando um toque. Olha, vai em frente, aquilo ali, ó, não é o 11, mas é uma outra forma. Ó. Vai, segue. Junto com a sinalete, estou falando, porque aí você vai ver aquilo ali e vai ver qual é a sinalete que aconteceu. O que está acontecendo? Então, isso ajuda. Sinalética é outra forma também, por isso é tão importante o trabalho da energia, né? Porque a sinalética vai te mostrar o que está chegando. Então, aquela que a gente falou da contaminação antes, né, da pessoa se contaminar e aí acabar podendo entrar em autoassédio porque ela está incomodada com aquela energia patológica, que pode ser só energia gravitante ou pode ser alguém mesmo, uma consciência mesmo. E aquilo começa a incomodar e a pessoa entra em autoassédio. Se ela tem a sinalética desenvolvida, a sinalética já apitou, falou, opa! Então, isso é interessante. Por exemplo, às vezes você está lá, tranquilo, já aconteceu comigo, estou lá no shopping do Rio de Janeiro, né? Olha que tenho ido pouco ao Rio de Janeiro, né? Então, que de repente vem aquela sinalética. Falei, opa, começa a ficar tranquilo, a energia muda, fica tudo positivo. Tá, opa, tem amparo aqui. Vai acontecer alguma coisa. Daqui a pouco você encontra com uma pessoa que você não vê há 10 anos. Aconteceu comigo, uma colega de faculdade. Eu me formei em 99. Não tive mais contato. Falei, opa, peraí, então... Eu já penso assim, eu vou falar alguma coisa ou eu vou ouvir alguma coisa importante. Então, tem que ficar atento. Ou vai ter um sinal para mim, ou essa conversa tem um valor. Ainda não sei. E, do contrário, também pode não ter a pessoa física, né? Você está lá, em algum ambiente assim, o mais esdrúxulo possível, lá no meio da rua, no supermercado, e começa a vir aquela paz, aquela tranquilidade. Falei, o amparador chegou aqui. Não é para me fazer cafuné. Tem coisa. E aí, às vezes, logo depois, vem um processo mais pesado e começa a sentir mal. Exatamente. Mas se a gente está atento a essas mudanças de assimilação, a gente vai ficar atento. Opa, isso aqui é escagem. E às vezes escagem brava, só mostraram que está tudo bem. Então, quando eu começo a sentir que está tudo muito bem, segura a onda que às vezes vai vir alguma coisa. Então, estar atento a essas mudanças que são multidimensionais, que são assimilações
com o CIEX, consciências extrafísicas, tanto patológicas quanto, também ajuda a deixar no autodesassédio, porque a pessoa não vai entrar na onda. Se ela está distraída, às vezes ela começou a sentir bem e nem se tocou, estou bem, deve ser por causa do sol, está tudo certo, né? Deve ser porque eu estou bem, porque eu comi bem hoje, eu almocei bastante bem, estava gostoso. Tá, quando vem essa barra pesada, ela começa a sentar, aí entra na onda desse assédio. Assim, quando a pessoa está atenta, ela já vai tomar a providência. Qual a providência que eu tenho que tomar? Ou trabalhar energia, sai dali direto para algum lugar que possa trabalhar energia, volta para casa se for o caso, ou então vai para algum lugar que você possa se fechar em algum lugar para trabalhar energia. Você vai arranjar uma forma de se precaver e não entrar no autoassédio, sabe? Estou em função, estou escada. Então, isso é muito sério também. Sim? Vai lá aí, Patrícia. Então, eu queria também falar de um ponto que às vezes fica pesado uma situação, uma apreensão para ter um desassédio, mas depois que passa, a gente entra num bem-estar também muito grande. E isso também, você lembrar disso, é um gatilho para o autodesassédio, porque você vê que tudo valeu a pena. Né? Só para lembrar, porque eu já tive estado assim, que você fala, nossa, acho que isso nunca vai passar, mas depois aquele bem-estar. Isso também passa. Você fala, não, passaria por tudo de novo. Então, isso é muito legal também, porque você vê aquela condição da ostentação ali do próprio amparador, né? Então, acho que lembrar desse ambiente. Outra coisa também, quando você vê a pessoa melhor, às vezes depois de um tempão, né? Passou 1 ano, 2 anos, você vê que a pessoa mudou completamente. Então, isso também vale a pena, todo esse trabalho nosso, porque senão fica parecendo também que há tanta pressão e ela fica e não é verdade, né? Perfeito. Eu acho que esse bom contraponto que você fez. E o que você falou é muito sério, porque é a base do nosso trabalho, né? Todos nós fazemos esse trabalho porque a gente sabe primeiro, do resultado, e segundo, a gente sabe que vai passar. Ou melhor, sabe melhor, que a pressão faz parte do trabalho. Exatamente. E outra coisa que você ficou mais desassediado, né? Aquilo que você estava medindo. É um mitridatismo. Então, assim, vai levar, às vezes, anos, até muito tempo, outra vida, mas não importa. Você sabe que, mesmo que passaram alguns anos, você está mais desassediado do que há 10 anos atrás. Esse é outro ponto também, né? Não, isso é então, eu fiquei pensando nisso na hora que você estava comentando. Não, isso é bem legal mesmo. E é isso aí, né? O que eu entendo de autodesassédio é isso, é a gente medindo o nível de autodesassedialidade. Isso eu achei então, muito porque legal. A desperticidade está lá, é total. É só a gente ler o verbete de ser desperto para ver a situação. A situação é top, né? Mas o que eu posso fazer para, primeiro, ir aumentando esse percentual? Então, quanto que eu já sustento? Eu sustento 1 semana, eu sustento 1 mês, eu sustento 1 ano, eu sustento 2 anos, fazendo o trabalho que tem que fazer. E o mais sério que eu vejo também é aquilo que a gente falou no início das áreas. Então, tem aquelas 15 áreas da autovitimização. Então, é um exemplo, existem muito mais áreas na vida do que 15. Ali são exemplos de 15 áreas, né? Então, quer ver? Eu vou ver se tem aqui, para a gente só dar uma lida nelas. Não, esse aqui é do Valdo. Aqui. Algum exemplo dessas áreas aqui para a gente pensar. Área afetiva, área bioenergética, área cognitiva, área econômica, área do grupo karma, área jurídica, e assim vai. É o antivitimologia. Então, tem 15 áreas, exemplos, né? Como eu falei, tem muito mais áreas na vida do que 15. Mas são 15 exemplos para a gente... Que aí, qual é o objetivo que a gente faz? A gente faz isso no curso opção, né? Curso opção, o pessoal faz uma planilha lá e eles vão buscando fazer um percentual nessa área aqui. Como que eu estou? Eu sou mais assediado, eu sou mais assediado ou mais desassediado? Porque descobrir essas áreas que é importante, porque a gente vai ver que tem técnica que a gente não se dá conta. Então, às vezes, isso é muito comum a gente ver na vida aí moderna, né? Aquela pessoa que, por exemplo, é super profissional, então na área profissional não tem autoassédio, a pessoa tira tudo de letra. Mas na área afetiva, às vezes, a pessoa não se acerta por nada, por exemplo. Então, o que eu acho que é interessante olhar? E aí vai ter outras áreas. Então, nessa área, a pessoa é boa, nessa área ela domina, por exemplo. Então, o que ela tem de técnica aqui de autodesassédio? Provavelmente ela tem. Ela tem. Porque
Que aqui não afeta. Aqui a pessoa está quase desperta, por exemplo. Não dá. Desassediada. Não pega. Vem as coisas. E aqui na afetivo, uma palavrinha já vira um... Então, o que eu uso aqui que eu posso aplicar aqui? Essa é uma reflexão importante de fazer, sabe? É uma visão de conjunto, né? Senão a pessoa se compara só com o top. Aí nunca vai estar bom, ela sempre vai se sentir realista, frustrada. E não fica realista. Eu acho que assim tem diagnóstico realista. Perfeito. Olha só, qual o diagnóstico? O percentual que eu tenho de desassédio, eu aguento quanto? E agora? E as áreas? Perfeito. Então, você ir fazendo muito realismo. Nessa área aqui, eu tirei, sou boa nisso aqui. Geralmente é a área que a pessoa... Aqui, não pega, não faz cosquinha. Nessa outra, por exemplo, aqui, nessa área aqui, a pessoa é confiante, então pode fazer a crítica que for. Não liga. Nessa aqui, um negocinho desse tamanhozinho aqui já vira... ela tem que estudar o que está acontecendo. Então, essa visão realista das áreas, eu acho que ajuda. Então, é um convite. Vocês podem fazer isso, é o que eu faço lá no curso. Eu queria até te pedir. Olhar a vitimização e vocês ir fazendo esse exercício. Legal. Cada uma delas, o percentual que eu já tenho de desassédio nisso aqui. E aí você vai descobrir, não, nessas áreas eu já estou super bem. Foca nessas áreas para ver o que você faz. Que técnica que tem lá? Provavelmente essas técnicas, uma ou outra você pode adaptar e usar na outra área. Legal. Eu queria saber qual é o verbete. Antibistimologia. Tá. Que é o irmãozinho lá do opção, que a gente falou no início. E né? também queria te perguntar o autor do livro, o primeiro, Atenção Plena. Eu descobri, tem um monte lá. Esse aqui, ó. Mark Williams e Danny são Penman. vários. Não sei se é assim que fala. Obrigada, Adriana. Tá? Esse livro tem umas coisas interessantes. Está se usando muito isso até para burnout, para essas coisas, mas eu estou estudando ainda para entender o que é. Na parte energética, que a pessoa, isso aqui é muito antigo. Eu lembro que eu tinha uns livrinhos, nem podia ter trazido hoje, uns livrinhos que eu comprei na época, logo que comecei a comprar livro, que eu comecei a trabalhar, tinha dinheiro para comprar livro. Né? Então, caminhando e meditando, o nome é Tantin, é um coreano, eu acho, é TH, você lembra disso? THAN, Tim, não sei o quê. Alguém sabe isso aqui? Fala? Isso não ia conseguir falar esse nome nunca. Tem meditando, meditando para a paz interior, tem umas coisas assim. Pega o microfone que está gravando, eles pediram para... Tá bom. Mas, assim, esse livro é exatamente isso, é atenção... E agora está um boom nisso. Que é justamente você fazer o exercício de estar atento ao presente. Qual é o que eu já pensei em relação a isso, que tem a ver com o desassédio, por isso que eu estou estudando. Primeiro, é um corte no bloco pensênico, é a mudança de bloco. Se a pessoa está desassediada, ela vai agora só pensar no presente. Tá? Então, ela vai ficar atenta a todos os movimentos que ela faz. Então, é tipo uma meditação em movimento. É interessante. Agora, o risco... a pessoa entrar em autocapsulamento. Eu quero ver como é que vai ficar isso, porque está terminando o burnout profissional. Eu quero ver o seguinte, aí não sei como pesquisar isso também, né? Isso, a pessoa realmente ela está se desestressando ou ela está se encapsulando? Se encapsulando não é burnout, mas aí como é que é o efeito, o resultado disso? Eu não sei também. Adriana, fala lá. Atenção plena. Atenção plena. Já usei muito isso, inclusive... Isso é muito antigo. Não, isso é muito antigo. Disso, tá? Isso é muito interessante, você se propor e estar andando, fazendo qualquer coisa. Durante o dia, se observar e dar atenção plena, fulana. É o foco no presente. Aí você tem noção do seu devaneio, de quanto você está fugindo. E já usei muito isso em termos terapêuticos, em CIPATs, empresas que tinham muito acidente de trabalho, eu sugeri que colocasse nas paredes das oficinas, dos locais, e minimizou muito a questão de acidente de percurso. E também em locais de estudo de adolescente que devaneia demais. Isso traz uma mensagem sublinear para o cérebro e a pessoa vai se ajustando aquilo, a consciência vai se ajustando. E é interessante que os mais dispersos, você coloca na parede e não fala nada. Os mais dispersos se irritam demais. Por que colocou isso aí? Bobagem. Mas o que é interessante também que ele fala, para você prestar atenção, isso a gente já fala aqui, né? A técnica de sobrepairamento analítico, o que é isso? É você sobrepairar
e ver a forma que você pensa. Porque é importante fazer o diagnóstico, por exemplo, aquilo que a gente falou das áreas, né? Pega as áreas que a pessoa faz uma autopesquisa e vê que ela é mais autoassediada, ou ali pega mais para ela, ou tem mais gatilho para o autoassédio, e observar quais são os pensamentos. Porque, geralmente, tem uma convicção autoassediante, que a gente chama de uma irracionalidade. Que se a pessoa pensar com tranquilidade diante de tudo que a gente já sabe, aquilo não é bobagem. Mas se não parar para identificar isso, isso vai se repetir. A pessoa precisa ter a proposta, né? De querer fazer a sua autopesquisa a partir disso. E se dá essa presença. É muito interessante a experiência, a pessoa fazer essa experiência. Legal. Eu já fiz. Obrigada, bastante. Maria. De uma certa forma, acho que você respondeu uma parte. Eu ia falar o aprofundamento, porque eu já estava percebendo isso que você falou. Tem áreas que parece que você vai melhor, e tem áreas que a coisa tem mais assédio. Nós somos múltiplos, certo? Eu associei, por exemplo, tem uma área, por exemplo, que é a área mais de belicismo, que tem a ver com questões grupocármicas, tanto de parte pai como de mãe. Tem algumas coisas assim que eu já observei que quando eu entro nesse tipo de ambiente, onde eu estou tentando fazer o movimento contrário, eu recebo um contrafluxo muito grande. E aí eu falei, mas como eu aprofundar melhor? Eu comecei a levantar algumas coisas de pensamento. O que você aconselha para a gente entender melhor assim essa... A área que eu estou falando, não necessariamente, porque o belicismo, na verdade, já é uma área, uma área maior que pode pegar todas as áreas da vida. O que eu estou falando é das áreas da vida. Você vê o seu trabalho, o seu trabalho, a sua parte energética, a sua parte do corpo. Tem pessoas que adoecem, somatizam mais que outras. Outras já tendem a ficar mais obnubiladas. Outras, por exemplo, tem uma outra área, a área cognitiva da vida, que é de conhecimentos, de estudos. Tem pessoas que têm muito autoassédio em relação à escrita. Muitas mulheres, às vezes, né? Sei lá, porque foram reprimidas, a pessoa tem um trauma que não escreve nada. Então, é uma vitimização. Tem um autoassédio aí. Então, a pessoa, e às vezes em outras áreas, ela domina tudo. Então, por que esse autoassédio? O que acontece? Qual é a ideia que está por trás que faz essa pessoa, às vezes, se travar e entrar em um autoassédio que ela não consegue escrever, por exemplo, entende? Então, é mais assim, nos seus resultados na vida, tudo que você faz, seu trabalho, sua vida afetiva, sua relação com a família, o que funciona bem e depois o que trava. Aí você vai ver, aqui funciona bem. Como é que eu me porto nessas áreas que não funcionam bem? Aí você pode ver uma técnica que você pode fazer, aconteceu uma situação nessa área que você funciona mal e que você, né, estou falando você, mas assim, a pessoa foi lá e viu que o negócio não funcionou. Bem, se uma situação similar acontecesse nessa área que eu funciono, como eu me portava? Faz uma pesquisa. Você pode ter surpresas. Aí você pode ver que aquilo nessa área que você vai bem tem menos peso. Por quê? Entende? Como então, se você mudasse o jeito de funcionar Você vai vendo que... Por que então aqui eu uso... Muitas vezes a gente pode chegar à conclusão que eu consigo atuar de uma forma mais madura aqui, na outra eu sou mais imaturo, mais melindrado. Por quê? Então eu vejo que o jogo passa por essa autopesquisa, sabe? De você analisar e raciocinar aquilo. Autodesassédio, essas duas frentes que a gente está colocando aqui. Uma, pensar direito. Pensar direito também indica que a gente tem que ter conhecimentos. Como é que a gente vai ter discernimento se a gente não tem dados para discernir? O que é discernimento? Eu vou discernir melhor do pior. Eu preciso de informação. Então, às vezes, eu posso chegar à conclusão que eu preciso estudar mais aquela área. Eu preciso de mais informação sobre aquela área, até porque nessa área eu preciso discernir melhor. Às vezes pode ser que falte conhecimento mesmo. Uma vitimização que aconteceu, assim que eu terminei de defender o vitimologia, uma pessoa me pegou ali na porta. Falou, eu descobri que eu tenho uma vitimização jurídica. Eu vivo levando multa o tempo todo e fico muito bravo com isso. Multa. E as multas são caras. Eu falei, então você deve... E a pessoa falou, sabia... fiscal, desculpa. Então, aí é um erro técnico. Uma vitimização fiscal, tá? Corrigindo.
Mas a pessoa raciocinou, ele falou, o que é então? Então a pessoa tem que pensar. Não, porque ela fica brava, ela é de autoassédio, porque fica pé da vida, porque faz, então, resolve. Aí é uma rebeldia, mas é uma rebeldia infantil. Ah, não vou respeitar a lei, vai ficar levando multa. Então, se é isso, vai estudar, não é? E é advogada a pessoa. Vai estudar e anda com um projeto, não é a Marlene, entra com um projeto contra aquela lei, então faz uma coisa prática. Agora ficar indo contra, levando multa e ficando pé da vida porque está levando multa, entrou em autoassédio. Então, é um exemplo assim, simples, mas que lembra, entende? Então, na hora que a gente vê como é que a gente funciona, a gente vai pegando dados aí para ver. Né? Diga lá, por favor. Para voltar na atenção plena que você trouxe, no Mindfulness, né? Não sei muito não, estou estudando agora. Só trazer o meu depoimento, hoje a atenção plena é utilizada para tratamento de dor crônica, as pessoas que têm uma dor contínua, para que elas possam não ficar, que aquela dor não desfoque elas da vida presente, é usado para burnout, ações empresariais, tem vários estudos já, e eu acho que o positivo dela é que ela é agnóstica, ela não está vinculada a nenhum tipo de religião, de nenhum tipo de espiritualidade, então acho que isso dá uma limpeza para ela. Né? Eu acho, na minha experiência, ela ajuda a desdramatizar, porque você não entra no fluxo daquela ideia, daquela cunha. A cunha, em teoria, a cunha não fixa. A ideia vem e você coloca ela para observar. Né? Claro, se a pessoa não tiver autocrítica, ela pode se derrubar, porque ela não vai ter, ela pode não considerar aspectos que ela deveria estar considerando, ela vai deixar passar, vai virar um bambu vestido, né? Ah, então tá tudo certo. Então, assim, a questão, acho que o grande foco é a autocrítica, mas a gente tem, né, especialista no corpo de voluntários nessa área, e pessoalmente eu acho um excelente recurso. Muito legal, muito legal. Diga lá. Adriana, eu estava pensando aqui, eu achei muito interessante, a gente geralmente fala do ideal do desassédio, né, que é você não ficar assediado, se você tem uma profilaxia e nem entrar no ciclo vicioso do assédio, que é multidimensional, e eu achei interessante você estar trazendo gatilhos, não, que a gente tem muito mapeado já o gatilho de assédio, né, de autoassédio, mas o de autodesassédio, que seria para quebrar o ciclo, né? E você falou que, assim, eu achei interessante, pode ser uma coisa comum, como fazer um exercício, forçar um sorriso, impertigar a coluna, que, assim, é multidimensional mesmo, né? De todo o holossoma, e você pode partir de coisas simples para quebrar esse ciclo, né? E a minha pergunta é a seguinte, o ideal, que é a profilaxia, e é nem deixar entrar no ciclo do autoassédio, que, por exemplo, na minha realidade é um pouco difícil, eu estou sempre correndo atrás, porque eu não consigo pensar da forma ideal ainda, né? E, tal. E é um processo, a gente sabe que é um processo, né? Como é que você vê essa questão da pessoa estar sempre correndo atrás, usando gatilhos para sair do ciclo de autoassédio, versus a questão dela também não esquecer da parte da profilaxia, que é para ela nem entrar nesse círculo auto-heteroassédio, quer dizer, assim, que é uma coisa que ela tem que se prevenir antes, né? Tem que ser uma cultura talvez um pouco mais complicada para a pessoa ter. Eu acho que é justamente o que a gente está fazendo aqui, conversando, refletindo e pensando sobre isso, que é a forma. Agora, você falou assim, eu ainda não penso na forma ideal. Se a gente pensar que ideal seria não, nenhum de nós pensamos, certo? Então, ideal em relação a quê? Eu estou falando isso para não entrar num processo de autoassédio, né? Então, nós todos podemos pensar melhor até chegar ao serenismo e depois vai para frente. Mas o que eu vejo que é importante é a gente começar a refletir sobre esses aspectos, que não são só os aspectos, que tudo está interligado. Então, às vezes, por exemplo, desses livros todos aqui, né, seja o de atenção plena e outros de psicologia, tem esse outro também, tem umas coisas interessantes aqui, ó, inteligência positiva, ele fala do crítico interior, então, ele fala de autossabotagem, né? Eu cito ele quando eu falei o verbete de autossabotagem. Então, isso ele já está falando. Mas o que falta isso? Levar em consideração as outras áreas, que é a área, principalmente a área energética e a área multidimensional dos autoassédios. E outra, as vidas passadas, né? Sim. O que a gente traz lá das vidas passadas, os vícios multimilenares de pensamento que não vão mudar de um dia para o outro. Então, a gente pensa errado há vidas.
Então, agora não, agora eu vou pensar certo. Tem um tempo, tem um gap nesse processo, entende? Pode ser que tem pessoas, dependendo do temperamento, é mais rápido e outras mais lento. Então, se uma pessoa ela é rápida em adaptação, provavelmente ela vai mudar mais rápido do que aquela pessoa que cambaleia mais na hora de mudar. Eu achei legal, foi bem oportuno você trazer o exemplo do mindfulness, assim como outras, que é a meditação, realmente, sem a conotação da religião, como a Fernanda falou. Trazendo porque você está falando agora, está falando tanto disso. Está falando muito, que serve, acho que é mais na parte mental e emocional, óbvio, não leva tanto em consideração mas serve como profilaxia e serve, às vezes, como também como um recurso para você sair de uma situação que você já entrou. Eu estou trazendo. Ele tem, eu já li esse livro aí. E vamos fazer pesquisa, entende? Mas o que eu acho sério de mostrar é justamente isso. Existem já pessoas, técnicas fazendo, mas até... Lembra que eu posso ler de novo aqui o que o autor fala do heterassédio, que não sabe como começa, ó. Surgir do nada, deixando sem energia, ó, a vampirização. E se perguntando por que está tão infeliz. Então, parou ali. A gente tem que dar um passo maior. O nosso passo é além disso. Isso aqui eu trouxe somente por isso, porque isso aqui está bombando, aí só ver artigo científico o tempo todo. O do nada que ele fala, né, é justamente o que ele não vê. Agora, a gente tem que dar um passo a mais. Nós aqui, é a nossa obrigação dar um passo a mais. Então, com esse passo a mais, as energias são gatilhos, os contatos com ambientes, e, ao mesmo tempo, do autodesassédio. Existem ambientes mais desassediados. Então, se a pessoa está vendo que o negócio está pesado, vai para o holociclo, fica lá estudando um pouquinho, vai para a holoteca, vem para o CAEC, vem passear, dá um passeio, caminha. Então, já se você não consegue fazer isso em casa, às vezes o negócio está difícil, arranje um local para te ajudar. Então, porque vai te ajudar a pensar melhor. Entende? Eu estou dando um exemplo aqui, né? Tem laboratório, vai fazer laboratório. Quer dizer, hoje aqui nós temos fartura de ambientes que as pessoas podem buscar ajuda. Mas é lembrar disso, não ficar só na parte intrafísica. Lembrar dessa parte extrafísica, que é um gatilho de desassédio sério. Essa proposta de você enumerar ou elencar, né, ter esse arcabouço, vamos dizer assim, um arsenal positivo de técnicas de autodesassédio que funcionem com você, eu achei bem bacana isso daí. Você fazer isso de forma sistemática, técnica, né? Ver o que funciona com você. Então, por exemplo, intervenções de amparador, às vezes, faz um desassédio rápido. Um campo energético, um extrapolacionismo parapsíquico, pode ser um grande gatilho de autodesassédio. Uma experiência de mega euforização, que a gente tinha aqui, agora as pessoas podem fazer por elas próprias, ou então pode ser patrocinado por amparadores. Então, aquele extrapolacionismo de perceber uma paz superior à que ela está acostumada, uma tranquilidade muito superior ao que ela está acostumada, também é um gatilho de desassédio, porque faz um contraponto. Então, olha, o que você quer da sua vida? Eu quero ficar assediado, autoassediado, ou eu quero ficar em primener, em mega euforização. O padrão homeostático, acho muito sério esse verbete do professor Eduardo. Padrão homeostático de referência. Eu coloco aqui, o padrão homeostático de referência é uma condição, é do Eduardo Martins, tem até o livro de N agora, consciencial. O padrão homeostático de referência, ele fala em relação ao curso intermissivo. Então, às vezes, evocar essa energia do curso intermissivo pode ser um gatilho do autodesassédio. Mas se existe um padrão de referência, que não é esse que ele falou lá de curso intermissivo, mas é um padrão mesmo da gente viver um extrapolacionismo, um fenômeno de expansão da consciência, que aquilo, eu comentei isso ontem, né, na tertúlia, né? Eu já tive uma experiência de que foi patrocinado por um amparador, não tenha dúvida, vi a clarividência aqui, foi uma coisa assim, dentro do meu quarto, sozinha, quase não foi bem, foi uma hipnopômpica praticamente, porque estava nítido, eu com assim aqui, olhando, vi aquele, como fosse um camafeu, o rosto aqui, né, um rosto, e eu comecei a pensar, grande. Falei, caramba, e tinha realmente uma situação crítica, um problema crítico que eu estava pensando, aquilo estava estranho, e num momento aquilo ali ficou assim, acabou. Autodesassédio imediato. E foi interessante que apareceu, não sei o nível dessa consciência, não tenho
Teria que ter conhecimento muito de amparo para saber unir. Não sei o nível. Só sei que maior que o meu é. Tá? Pela expansão. E é rápido, mas assim, rápido de não esquecer, entende? É tão rápido, mas assim, aquilo ficou... acabou. Acabou o problema. Acabou. Desassédio. Porque é aquela experiência rápida de dimensionar a situação. Foi um super amparo, uma super desassédio, acabou. Então, essas experiências são aspectos multidimensionais do desassédio. Então, fala assim, poderia ficar vendo qual a convicção que está isso, eu estou falando para vocês. Blá, 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 blá. Ok, isso aí no nosso nível aqui a gente vai fazendo, mas às vezes uma experiência dessa, acabou. Como diz assim o Mário, né, fazia. Acabou. Não tem mais. Então, são gatilhos multidimensionais. E a gente procurar esses gatilhos, procurar essas situações é muito sério também. Adriana. Fala aí, Adélia. Você chegou a estudar algum aspecto relativo à ansiedade e o autoassédio? O quanto de autoassédio se tem na ansiedade e como a atenção plena, de repente, pode ajudar nesse sentido? Porque a atenção plena foca a pessoa no aqui e agora multidimensional, né? Então, isso poderia ajudar dentro do processo da ansiedade e do autoassédio. Isso aí seria até interessante você ver com as pessoas que são especialistas, que tem gente que trabalha nisso. Então, eu não sou especialista nisso, não trabalho, eu trouxe só como uma ilustração, tá? Estou começando a ver isso agora. Então, como é isso, se funciona na ansiedade, teria que ver com pessoas que têm essa experiência. Agora, tem uma pensata do professor Valdo muito interessante, ver se eu acho aqui, que fala justamente esse negócio do autoassédio. Vou ver se eu vou achá-la aqui. Eu marquei, que fala da ansiedade, das coisas que estão ligadas ao autoassédio. Vou ver se eu vou achar, é tanta coisa de amarelinha. E se eu não achar agora, não importa, mas qual é a situação? Não achei assim, de pronto, não achei. Mas vê se você consegue achar. Deve estar de amarelo, que fala do que leva ao autoassédio, tá? Vê se acha. Porque é interessante você avaliar assim, no aspecto da ansiedade, que a pessoa está presa no futuro, né, de certa forma. Exatamente. Aquele medo das coisas que podem vir a acontecer. Então, isso gera um autoassédio na pessoa, e quando ela foca no aqui e agora multidimensional, ela aproveita mais o presente, né? Ela deixa de ficar focada naquele futuro. Pode ajudar, né? pode ajudar, mas eu falo que tinha que ver os especialistas nisso. O que eles estão falando, o que eu li, que é a área que me interessa, que é a questão do burnout, que eles estão tendo muito efeito, inclusive fazendo intervenções nessa área, tá? Então, isso que eu já li e que tem bastante resultado, segundo as pesquisas que estão por aí. Tem até uma revisão sistemática lá, interessante, mostrando tudo que já funcionou, os artigos que já tem sobre isso, tá? Agora, ansiedade tem a ver, porque a ansiedade é um medo de uma coisa, é um medo sem objeto, né? Então, gera aquele processo. É um autoassédio, de certa forma. Então, ver o seu questão de autoassédio, eu acho muito sério. Né? Porque esses sentimentos todos, medo, ansiedade, tudo isso são alimentados, muitas vezes, por autoassédio. Ou, vamos ver, a pessoa, isso que a gente está falando multidimensional, às vezes é um trabalho, às vezes chega uma consciência perto delas com um estado de ansiedade maior, ou uma ansiedade de medo maior, que são os nossos assistidos. E a pessoa, às vezes, entra naquela onde ela tem um local mais... Ela tem uma tendência à ansiedade, ou uma tendência, alguma coisa dessa, ao medo, ou seja lá o que for, aquilo contagia e intensifica, e dificulta, e entra no processo maior. E isso eu acho muito sério da gente pensar. Porque essas situações... Não sei se você... Eu acho que muitos devem ter tido essa experiência, né? Às vezes você está autoassediado por alguma situação, nem dorme de noite, ou então aí depois passa o tempo e fala, gente, mas que bobagem. Então, aquilo parecia estar super alimentado, super dimensionado, muitas vezes por consciência extrafísica, que pode ser tanto uma consciência com a intenção de fazer isso, ou uma doente que estava ali para ser assistida e que nós não assistimos, começamos a sofrer junto. Então, eu acho muito sério pensar nisso. E até mesmo o foco na assistência, né? Quando você bota o foco na assistência, tudo o diminui, processo... é o que a gente está falando. É usada a atenção plena para transtorno de humor, que seja ansiedade, depressão, bipolaridade. No meu caso, um dos recursos que eu queria aplicar era para ansiedade. Eu não fecho o diagnóstico propriamente para um transtorno de ansiedade, mas
eu tenho meus aspectos ansiosos e eu ia nos psicólogos, eles insistiam em me dar alta, um absurdo, né? Então, eu fiz questão de buscar recursos por mim própria que pudessem trabalhar essa subnormalidade, né? Essa coisa que me tirava o foco, muito numa linha de autocrítica excessiva, numa linha de ficar muito preocupada com a percepção dos outros a respeito de mim mesma. Então, me ajudou. As pessoas têm me dando feedback que eu estou mais calma. Às vezes eu digo, você não sabe o que tem aqui dentro, né? Mas eu acredito que tenha validade, sim. Mas é interessante ver que ideia que está por trás. Por exemplo, você fez um comentário, eu vou usar como exemplo, não estou te analisando aqui, né? Mas, por exemplo, assim, muito preocupado com o que os outros estão falando. Isso acontece nas famílias, muitas pessoas, né? Então, descobrir por que isso. E aí, se a pessoa começa a pensar, ela pode achar, às vezes, ela tem um perfeccionismo, por exemplo, não estou falando que é o seu caso. Então, ela quer tanto ser a melhor em tudo que ela não pode perceber, ai de quem. As pessoas vão descobrir que eu não sou tão perfeita assim. Né? Ou então, uma necessidade de aprovação, um mito que a gente fala, né? Um mito da aprovação absoluta, é impossível. Então, é interessante ver o que está por trás. Uma coisa, às vezes a pessoa tem gente que tem a ilusão de que todo mundo vai bater palma para ela. Esquece, porque até é errado. Se está todo mundo batendo palma, tem uma coisa errada. Concorda? Todo mundo, o mundo todo. Então, tem coisas que a gente tem que fazer e se nós estamos querendo fazer tarefa do esclarecimento, tem coisas que são antipáticas e que tem pessoas que não vão gostar. Então, o que está por trás é interessante e só a pessoa que sabe, né? O que é a ideia, qual é o pensamento que está lá, ó, quietinho, por trás de um processo, no caso, estou dando esse exemplo, mas dos outros todos. Mas é por aí a coisa. E eu acho que nesse contexto, pode ser atenção plena, outro recurso que a pessoa usa, ela tem mais facilidade de isolar o pensamento raiz. Né? Isso que eu estou vendo que isso aqui pode ser útil mesmo. Isso, porque você não começa a desdobrar daquela ideia mais 20, né? Você tenta voltar na primeira. E aí, a partir disso, investigar o que está por trás. Qual o sentimento também, qual é a ideia e qual o sentimento que vem. Outra coisa porque nós temos que pensar também em vidas passadas. Isso que então, eu ia às vezes, são traumas que a gente pode não saber exatamente o que foi. A gente falou da questão do tabu da escrita, né? Tem pessoas que foram reprimidas, então ela tem que ver, vamos supor, ela não consegue escrever. Aí ela vai vendo, às vezes a ideia pode ser assim, não, vão me prender se eu escrever. Eu estou indo um pouco também nessa linha. Escrever. Não vou falar queimar, mas então, ela pode não ter aquela retocognição bonitinha, redondinha, mas o sentimento está ali. Então é como assim, na hora que for escrever, vem uma paura. E essa paura é o quê? Ela pode chegar à conclusão que parece alguma coisa vai acontecer, eu vou ser presa se eu vou escrever. Peraí, isso aí hoje, século 2016, 2017, isso é um exemplo. Outra é a repressão, a pessoa vai escrever, não, eu não sei, nem tenta. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, às vezes chega a pessoa assim, eu não consigo escrever. Eu falei, quanto tempo você tenta escrever por dia? Nenhum. Realmente, você vai continuar sem. Adriana. Então, é assim, a pessoa não se permite nem tentar. Então, começa, é uma coisa de cada vez. É um método assim, tudo na vida é treino. Então, se comparar uma pessoa que escreve a 1000 vidas com uma outra que escreve a 100, vai ter diferença. Se a pessoa de 100 ficar se comparando com a de 1000, ela não vai começar. Em compensação, deve ter, com certeza, tem coisa na vida dela que ela está a 1000 e a outra está a 100. Então, esse jogo entra numa parte de racionalidade e uma racionalidade multidimensional. Porque se ficar só na intrafísica também, poxa, como é que aquela pessoa escreve tão bem ou escreve tão pouco? Não, se ela pensa nas múltiplas vidas, aí já é diferente. Peraí, não. É um raciocínio multidimensional, peraí. Não, mas tem múltiplas vidas, peraí, essa pessoa já está treinando isso há muito tempo. E uma coisa que eu sempre falo, às vezes essa pessoa de 100 vidas tem mais mérito que a de 1000. Porque essa de 100 está no topo dela, no teto da competência dela. E essa de 1000 já faz a mesma coisa, já está fazendo a mesma coisa há 100. E essa aqui está crescendo. Então, não dá, a gente tem que relativizar. E tem coisas que a gente tem que ver que a gente não vai saber. Em relação à vida passada, a gente não vai saber. A gente vai saber uma coisa ou outra, mas é muita coisa. Então, ir raciocinando as possibilidades e indo em frente. Então, esses autoassédios também, como a gente está falando aqui, raízes multidimensionais. Tem medos, tem traumas antigos.
Então, ver o que está na raiz, agora, o olhar de hoje, isso vale, mesmo que você não lembre da vez que foi queimada, blá, blá, blá. Mas, se você ver, não, peraí, esse medo hoje procede? Eu estou falando aqui de escrita, mas isso serve para qualquer coisa. Adriana. Falar em público, serve para, sei lá, ser professor, qualquer coisa. Né? Fique lá, vamos lá. Eu queria complementar o que a Fernanda colocou. Eu tenho uma vivência com esse atenção plena. Ele tem uma meditação que ele trabalha as dificuldades. E eu pratiquei ela durante um período regular. Te ajudou? E assim, eu acho um ponto que tem essa meditação, eu acho importante assim para o perfil ansioso, que tem uma dificuldade de refletir mais, eu acho que ele dá um espaço para reflexão e sobrepaira mais sobre você. Você começa a perceber melhor o que está acontecendo com você, inclusive em áreas onde você pode somatizar. Então, eu comecei a aumentar a minha autoconsciência e acho que a ortopensenidade, benignidade com você mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que eu já tive resultados positivos comigo e com outras pessoas. Pessoas que pensam mal de si. Então, ele tem um recurso onde você vai corrigindo a sua pensenidade e acho que isso ajuda a você sobrepairar mais, você não ficar tão identificado com... Então, acho que isso é uma coisa importante assim, para você pensar por você mesmo. Então, eu comecei a ter espaços onde eu não entrava e eu parava para poder observar o que estava acontecendo. Que eu acho que isso que talvez, por exemplo, você faz mais naturalmente, mas uma pessoa que está psíquica, ansiosa, o que for, ela não faz. Ela precisa criar esse espaço para isso. Perfeito. E aí eu associaria uma coisa junto disso. O trabalho de energia. O que é o EV, gente? Relaxação. A gente já sabe de tudo. Perfeito. O que é relaxação psicofisiológica? O EV é a hora que a gente vai fazer a circulação fechada de energia, é a hora que a gente vai fazer atenção plena voltada para a energia. Não é isso, o EV? São mecanismos que vão te ajudando aos pouquinhos. Mas o EV, até que ponto não tem parte de atenção plena? Estou pensando aqui com a gente, entende? É a hora que você vai desconectar e vai pensar só na energia. Então, já está aí. Então, é muito importante, mas se a pessoa ainda aliar isso ao trabalho da energia, aí é o que é o objetivo, relaxamento psicofisiológico. Não é isso que a gente fala lá do EV? É isso aí. Atenção plena também. Naquela hora, a gente está só pensando em fazer isso 20 vezes por dia, durante 20 vezes, a gente vai ter atenção plena nas minhas energias. Como é que ela vai para baixo, como é que ela vai para cima, como é que ela vai, e está em outro estado vibracional. O caminho já está aqui. Pois é, eu percebo que a identificação do mecanismo já é, de certa forma, terapia, né? Quando você começa a identificar o mecanismo que envolve todo o aspecto da ansiedade, do medo do futuro, da questão de não prestar atenção no aqui e agora multidimensional, a falta de atenção parapsíquica também, essa visão de conjunto já é a terapia. Então, quando a pessoa começa a trabalhar mais profundamente na raiz, identificar a raiz destes medos ou deste medo específico e entender todo esse mecanismo do autodesassédio, ela já começa a fazer terapia automaticamente também. Né? E é a hora que exatamente ela vai começar a desconstruir isso. Desconstruir pensamentos equivocados que levam a uma condição anticosmoética de autoassédio. Autoassédio é anticosmoético com você mesmo. Entende? É isso que eu penso. Igual a questão da dignidade. A gente aprender a usar a dignidade com o outro também passa por a gente não ferir a nossa dignidade. Autoassédio, a gente está ferindo a nossa dignidade, não é isso? É o maior inimigo, é que ela não conseguisse resguardar de si mesmo. Foi a pensata que eu falei logo no início. Você achou? Não, acho que não é essa, não. Não, é uma outra parte. Será que foi em outro local? Depois eu acho e falo para vocês. Pode ser aqui no... Bem, deixa, senão a gente vai perder muito tempo. Mas, em base, era isso. Ele colocava essa questão do sentimento. Um deles era a ansiedade, que tem correlação direta com a questão do autoassédio. Era ansiedade, tinha outros sentimentos, outros que estavam juntos. Mas é bom de pensar nisso. Tudo bem? Outro ponto que a gente pode pensar também é a opção pelo autodesassédio. O autodesassédio é um ato de altruísmo ou não? O que vocês acham?
Você falou que você considerando aquilo que eu achei bem inteligente, que ele limita, restringe muito a assistência, então, sem dúvida, seria sim, né? Exatamente esse é o ponto que eu queria conversar com vocês, exatamente isso. É uma coisa para a gente pensar, porque parece uma coisa óbvia, mas não é tão simples. O autoassédio, ele limita a nossa atuação, dos nossos potenciais. Tanto energética, a gente deu alguns exemplos aqui, né, que a gente vê na prática, a pessoa, às vezes ela tem que fazer um desassédio, ela, não, mas eu não posso, acabou. E aí é muito fácil um assediador vir e é só colocar uma consciência naquele padrão. Então, uma coisa também que eu já fiz um verbete, que é o holopensene autocoercitivo. Acho que eu sempre troco o nome, autocoercivo. Holopensene autocoercivo, que é autocoercivo e coercitivo é a mesma coisa, praticamente. Nessas pesquisas, a pessoa avaliar se existem ambientes holopensenes. Holopensene é que não só o ambiente do local, mas também o holopensene do local, mas também o holopensene de pessoas, que reprime a sua manifestação. Isso é muito pessoal. Tanto é que o tema é neutro, porque às vezes a pessoa não quer reprimir. A pessoa que se reprime. Então, tem pessoas que entram em determinados ambientes e murcham. Não conseguem se manifestar. Outros, não. Então, ver esse tipo de pessoa. Então, tem pessoas que aí, seja lá por traumas do passado, seja lá o que for, que determinado padrão de pessoas às vezes mais agressivas, por exemplo, a pessoa murcha. Ou então, tinha pessoas que murchavam perto do professor Valdo. Não conseguiam nem fazer pergunta. Não conseguiam se manifestar. E é um tema positivo. O professor Valdo ali, acho que é unanimidade, questão da positividade. Então, ver esses holopensenes é importantíssimo para a questão do autodesassédio. Por quê? Se existem esses padrões que a pessoa se reprime, é muito fácil, na hora que ela tem que fazer um trabalho mais sério, um assediador colocar na psicosfera dela ou em volta pessoas com esse padrão, porque ela vai travar. Olha, travou. Começou o autoassédio. Esse aí é um aspecto multidimensional também. Adriana. Diga lá. Mas aí eu estava pensando nisso que você falou agora. Às vezes eu acho que essa situação, por exemplo, de murchar perto do professor Valdo, às vezes eu interpreto assim. Tem um nível de transparência, um holopensene, né, pessoal, tão desassediador ou escancarador de tudo, da cosmoética, do que for, que às vezes a pessoa se acanha também com receio dessa exposição, ou de se enxergar. Mas existem, em contraponto, outros ambientes também pessoais, que aí já e aí eu acho que acontece um acanhamento que é meio assediador, que é assim, a manifestação, seja por agressividade, às vezes por, sei lá, qualquer motivo que a pessoa tem, gera um constrangimento, gera um afastamento também. Então, acho que tem os dois lados, por isso que eu falei que é neutro. Exatamente, por isso que eu falei que é neutro. Eu dei o exemplo do São Valdo, que é o extremo. Né? Mas é autoassédio. Nos dois casos, nos dois casos é autoassédio. Estou falando, é autoassédio. Então, tem pessoas que, às vezes, aí tem que ver. A pessoa fica tão... ou medo de se expor, a pessoa que tem medo de se expor. Tem gente que tem autoassédio, eu já vi relatos de alunos de não conseguir relaxar no acoplamentário, porque todo mundo vai olhar para ele. Esse relato já aconteceu. Eu já vi esses relatos. A pessoa não já viu? É o medo de uma exposição violenta. O que ela tem para esconder ali? Ou, às vezes ela tem medo, a pessoa não quer se esconder, quer entrar aqui debaixo. Então, isso tudo acontece. É um autoassédio, num ambiente positivo. Então, ela tem que estudar por que ele é assim. Agora, o negativo, que é o mais sério. Também tem que estudar. Porque é muito fácil um assediador vir e trazer esse padrão para cá. E aí a pessoa anula. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas eu, pelo menos, quando isso acontece, eu tento estudar. O que está acontecendo? Porque ali vai me dar dados e vai ver, esse é um ponto fraco. Esse é um ponto fraco. Que tem que ser tratado. Mariusa. Entende? Que é muito fácil. Diga lá, Patrícia. Não, eu ia comentar duas coisas. Uma é disso que você está falando, tem um verbete do professor Valdo, não vou lembrar o nome agora, que ele fala sobre a atuação dos mega assediadores. E como que isso acontece? Anula o mega trafor da pessoa. Ele está falando que é o cara mais avançado. Ele tenta não só anular, mas neutralizar aquilo que a pessoa tem de melhor, para ela não usar.
Então, a hora que você está trazendo isso, é outro ponto, né? A gente deveria, primeiro, olhar bem os nossos trafores, utilizar, se manifestar, que é uma opção pelo autodesassédio. Perfeito. E aí vem uma reflexão, que é uma pergunta para a gente pensar, se você já estudou, porque assim, a gente tem muita dificuldade de ver o trafó do outro, sem se incomodar, tem um processo, às vezes, de autodesassédio, e de criar esse holopensene de megatrafórios. Por exemplo, se eu atuo com o meu trafó, você com o seu, outro com outro, a gente é uma equipe muito mais forte, que é o trabalho de convivência. Mas existe uma religiosidade, se a pessoa começar a mostrar muito, cria um mal-estar. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, dentro da sua pesquisa de autodesassédio, como é que a gente poderia, né, estar trabalhando isso? Porque, assim, tudo começa com autodesassédio, mas, inevitavelmente, a gente vai ter que trabalhar como desperto em grupo. Então, esse contraponto, assim, eu fiquei pensando. Uma coisa que eu entendo e que eu cheguei a escrever, está lá escrito no livro, no final eu falo da questão do grupo de pessoas maduras, justamente quando elas conseguem explicitar os trafórios dela. Uma analogia que eu faço é a questão do X-Men, sabe aquele negócio? Cada um tem a sua genialidade. Eu lembro isso também. Então, eu acho que esse é o ideal, né? Cada um com a sua genialidade. Agora, tem uma coisa cultural muito séria e eu vejo que tem a ver com o Brasil. O Portugal também acho que tem, eu também não conheço tanto país assim para ver se tem outro local. Certo. Mas a gente vê na nossa sociedade, isso eu falo lá no curso Opção, pega muito mal, às vezes, você se elogiar. E, por exemplo, às vezes, americano fala quanto ganha, americano adora falar, né? Eles falam com uma naturalidade, não, eu ganho tantos por mês. Aqui, você falar isso é uma coisa super... exatamente, mas você só vê filme americano, né? Então, há um processo cultural, eu não sei quanto tempo vai passar isso, de que a pessoa mostrar os trafórios dela é mal visto. Então, é muito mais bem visto se a pessoa chega assim, né? Aquela coisa da síndrome do coitadinho, o brasileiro tem isso. Sim. E você tem pessoas em Minas, então, quem é de Minas aí, tem aquela pessoa, sou humilde, né? Uma coisa bem assim. É a vitimização. Então, e aqui no Sul não tem tanto. Uma coisa que eu gostei aqui do Sul eu reparei, porque lá em Minas é mais assim, né? Até as pessoas que trabalham lá. Aqui não, todo mundo é. E eu acho que isso já mudou de um estado para o outro. Mas existe ainda uma dificuldade. Se a pessoa falar que ela é boa naquilo. E eu acho que isso tem um outro assédio, que é a generalização. O fato da pessoa ser boa nisso não quer dizer que ela é boa em tudo. Sim. Mas nisso ela é boa. Perfeito. Por quê? Seja lá por quê. Porque ela treinou muitas vidas. Nisso, ou dedicou muitas... Ninguém vê as horas que ela dedicou nessa vida. Então, ótimo. Beleza. Mas não é em tudo. Então, às vezes, essa coisa, se a pessoa põe no que é melhor dela, você generaliza. Tá se achando, acha que é bom. Não, nisso aqui, e não é hora. Se pensar em serenão, está muito aquém ainda de tudo. Mas, nesse nível, a pessoa, de certa forma, está dominando alguma coisinha. Ótimo, beleza. E todo mundo ia sair ganhando. Mas não é em tudo. A outra é em outro. Então, esse sentimento mais... que eu acho que é importante ser trabalhado, principalmente nessa cultura. Eu acho que Portugal, o Mário pode dizer, eu acho que Portugal, também tem mais gente de Portugal aqui não, né? Portugal também acho que tem um pouco isso, acho que isso a gente trouxe um pouco de lá. Então, essa dificuldade é mal visto, às vezes, a pessoa se elogiar. Isso vai contra, né, o processo da exatamente, porque quem que vai nos linkar com os amparadores? É o trafó. Então, o fato... E eu já vi isso, das pessoas às vezes falam assim, pô, gostei daquele negócio. Mas não fica metida não, tá? Eu já ouvi isso. Eu vou te falar, mas aquele negócio estava bom. Eu falei, legal, obrigada. Mas, tipo assim, a pessoa elogia e deselogia depois, né? É quase pedindo desculpa que eu vou te dar um elogio. Não é todo mundo, obviamente. Sim. Mas esse tipo de coisa eu vejo que é muito sério. É respeitar o que o outro tem de bom. E respeitar as diferenças. As pessoas não são iguais. E ainda bem que não são. Se for todo mundo igual, tem alguém mandando em alguém. As pessoas são diferentes, pensam diferentes. Respeitar cada um, que eu acho que é o mais sério. A Marilza, eu acho que isso aí, mas eu acho que isso aí tem um fator cultural sério que a gente precisa trabalhar. E a gente debater, às vezes, mais sobre falar isso. Mais né? sobre falar isso. Sobre o trafora é que nos linka com os amparadores. Não vai ser o trafar. Trafar vai linkar com o assediador. Okay, a Marilza quer falar e a Patrícia. Fala lá, Marilza. Primeiro,
Eu quero te parabenizar pela sua pesquisa Obrigada. e também dizer que achei de suma importância o que você falou aí, que eu acho que merecia mais atenção, não sei o que você pretende fazer com o que você já falou, que é a questão da autoassedialidade, ferir a questão da dignidade do ser humano. Dela mesma. Dela mesma, a dignidade. Achei assim muito importante, vou pesquisar mais isso. Tem um livro aqui, que pena que só tem em Portugal, estava até em promoção, eu trouxe alguns, mas já dei todos. Esse aqui, ó, Dignidade. Ele tem em inglês. Tem até um TED dela. Dona... Mas qual que é a editora? Porto? É só Portugal, Bizâncio. Não, mas a gente... É de Portugal. É Bizâncio. Bizâncio? Se você pegar o meu verbete Senso de Dignidade, está lá, tá? Ela é bem interessante. Ela é mediadora de conflitos, aqueles conflitos assim bem pesados mesmo, tipo assim, árabe contra judeu, aquelas coisas assim que um mata o outro, um matou a família do outro, aquelas coisas assim, muito difíceis. Achei ela é uma a psicóloga. abordagem excelente. E ela cita esse tipo de coisa também. Ela fala que a gente tem que manter a nossa dignidade. Ela fala a questão da vingança. Em todos os aspectos, né? E o que inclusive nesse. É quando um se sente ferido na própria dignidade. Só que eu estou ampliando esse conceito para a autodignidade. Sim. Também ferir a nossa dignidade. O autoassédio, a gente está ferindo a nossa dignidade. No temas se não me engano, é temas da conscienciologia, o Valdo fala da gente não se submeter a situações em que vá constranger a sua pessoa, né? Você não deixar isso. E o assédio, o autoassédio acaba constrangendo. Eu você mesmo, aquilo que ele falou, a pessoa que não se resguarda de si mesmo. De si mesmo. Então, acho que isso é muito sério a gente pensar. Mas eu queria fazer uma pergunta a você, se você já pesquisou alguma coisa sobre assedialidade e imunidade biológica. A imunidade. Não, isso aí... Mas o que a gente pode inferir. Isso a neurociência já tem estudos, eu acho que isso já tem muitos estudos na ciência convencional, que eles vão ter muito mais gabarito para pesquisar isso do que eu. Né? Porque tem a parte somática, a parte dos médicos, né? Já tem várias que faz a relação de humor com a questão da própria imunidade física. Então, acho que isso já é uma pesquisa dentro da ciência convencional séria. A gente já vê alguns relatos, mas eu não vou entrar nisso porque eu não tenho nem competência. Mas eu acho que tem a questão energética também. Isso eu estou começando a pensar, tá? Eu poderia complementar. Sim. Para complementar. Se nós formos analisar as questões de encosto... Sim. Você viu, né? Sabendo o que eu estou falando, Você viu, né? Normalmente as pessoas definham. Se nós formos falar em quebranto, as crianças também definham. Então, só por aí a imunidade já está comprometida. Já está comprometida. Eu estou olhando isso. Né? Você pensar o vampiro, uma pessoa vampirizada sem energia. Eu estou começando... Mas eu acho que isso aí é uma grande pesquisa. Mas é mais para pessoas da área da saúde mais médicas, às vezes, fazerem pesquisas mais sérias sobre isso. Eu acho o máximo. Só calçar para o pessoal não achar estranho daqui a um tempo, né? Mas na última reunião do Conselho de Epicons, que o professor Valdo participou conosco ano passado, ele tinha ressaltado exatamente o que você falou, de exaltar o que deu certo para cada um ali, né? O que cada um fez de experiência positiva. E, a partir daí, a gente vai publicar um livro, que eu vou organizar com a professora Mabel, que vai ter vários relatos dos partícipes lá do Conselho de Epicons, falando o que deu certo, que experiência, exatamente ressaltando em que acertou. Porque senão o pessoal já vai começar a falar, se acha, e não é. É exatamente essa condição de ressaltar o que deu certo como exemplo disso e saber que não é que está 100% certo em tudo, mas que funcionou muito bem. E a gente, nisso aí, a gente vai puxar, daqui a uns 2 anos deve sair. Eu esqueci do no final livro. do ano passado vai sair esse livro, a gente vai arranjar um nome lá no Conselho, mas vai começar a organizar, vai apresentar a proposta agora, em dezembro a gente já vai apresentar para o pessoal. Eu acho que, agora, olha só que legal, Patrícia, não é isso? Isso aqui, eu não liguei uma coisa com a outra, mas perfeito, eu acho que esse já é um primeiro movimento para quebrar essa questão da cultura. Eu posso falar o que eu sou bom, eu não estou dizendo com isso que eu sou bom em tudo, não tenho essa pretensão. Mas nisso aqui não é bom também se pensar em serenão, não é? Mas assim, está funcionando nesse nível. O que está funcionando? O que está dando mais certo na minha vida? Eu acho que talvez vai por ali. Diga lá, Patrícia.
Exatamente nesse aspecto, assim, é mais ilustração do meu caso, né? Eu acho que a pessoa precisa perceber como ela funciona em determinado contexto. Por exemplo, você estava falando do contexto de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Eu fui criada minha vida inteira lá, fase preparatória toda, e assim, é um ambiente que tem todas essas características que você falou, mas era um ambiente também, assim, que estimulava muito a criatividade, mas, ao mesmo tempo, a auto- e heterocrítica. A heterocrítica, então, assim, né? Então, assim, eu não me sentia muito bem lá. Me sentia e não me sentia. Mas, quando eu fui parar no Amazonas, eu percebi a diferença. Aquela coisa, assim, de que tudo é muito grande, o universo é enorme, não tem por que a gente ficar se auto-reprimindo. Né? Então, assim, lá eu funcionei muito bem, porque tudo que eu tinha de trás fora eu punha em ação e a coisa assim, crescia como uma sementinha. Em Minas, não, tudo ficava engavetado, entulhado. Então, eu vejo importante isso, a pessoa perceber o ambiente, o contexto que os trafores dela aparecem. E eu vejo que esse é o princípio da transmigração. Tirar a pessoa para levar para um planeta onde limpinho, zerado, só tem onde ela energia pode imanente e ser dinossauro. positiva e fazer os trafores florescerem. Né? Patrícia, você está falando é muito legal, que mostra a influência, que a gente está falando de efeitos multidimensionais do desassédio. A sua pergunta está fechando bem. Às vezes, aquele ambiente é o que a gente está buscando fazer em Foz do Cognópolis, né? Um ambiente, né? Aí tem o César, o esforço dele todo aí. É esse ambiente que favorece o nosso autodesassédio, né? Um ambiente, perfeito, você falou, os ambientes pesam, influenciam. Tem coisas que nós somos pequenininhos, o ambiente quase... A gente criar um ambiente que dá uma descompressão, ó, a pessoa consegue melhor se fortalecer para enfrentar todos os outros. Eu acho que essa é a base. Passa para o César, por favor. Eu acho que é a base, né, da gente, dessa descompressão para nos fortalecer, para encontrar, depois ir lá para a baratosfera. Né? Eu queria contribuir com o raciocínio, que é o seguinte. Todos nós somos o resultado de 3 fatores básicos. Genética, que é o que a gente recebe do pai e da mãe, carga genética. Mesologia, que são os fatores intervenientes da sociedade onde você vive, que é isso que você colocou, do país, etc. E a paragenética, que é a carga daquilo que você traz das outras vidas, que é o seu, por exemplo, temperamento, sua maneira de raciocinar. Se você começa a refletir seriamente sobre esses 3 fatores, para avaliar o porquê que você não atinge a desperticidade, você consegue, em cada um desses itens, enumerar no papel. Quais são os fatores da genética, da mesologia e da minha paragenética que contribuem para eu não atingir a desperticidade. A partir daí que você começa a ponderar isso no papel, você vai traçar as estratégias para enfrentar esses pontos, né, e alcançar o seu objetivo. Muito bom. Essa abordagem é interessante, não tinha pensado, vale a pena. Gente, então, agora a gente vai fechar. Eu só queria, então, dar uma dica. Quando fica a dica, né? Para a gente pensar nos aspectos multidimensionais. Quando um se vê mais autoassediado, lembre da possibilidade da parte multidimensional, de o HoloPensM estar influenciando, de ter consciência por ali. Então, vão trabalhar a energia. Não tragam só para você. Pode ser que seja só você, mas leve em consideração esses outros aspectos. Agradeço a presença de todos, muito obrigada. Convido para, na próxima semana, que a professora Marlene Roque vai falar de liderança compartilhada da liderologia. Então, muito obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade. Não sei, está lá com a Mara. Pede para a Mara, pede para a Mara. Oi? Tem que buscar. Vem.